Ainda, Senhor, que ao nosso redor nós possamos enxergar o caos, ainda que as coisas não estejam como nós queremos ou desejamos, Senhor, eu me alegrarei em Ti, Senhor. Eu me alegrarei na Tua presença, Jesus. Será que você pode aí no seu lugar fechar os seus olhos nessa noite? E nós vamos juntos declarar essa canção. Nesses dias que nós temos vivido tempos difíceis, talvez é um tempo em que muitos têm reclamado contra Deus, têm murmurado contra o Senhor. Mas entenda, se alegre nos dias maus. Se alegre, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor também nos diz que o choro, ele faz sim parte da nossa vida, ele vai vir, mas ele dura uma noite. Mas pela alegria, pela manhã, a alegria do Senhor, ela vem sobre nós. É tão bom saber que todos os dias quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre a nossa vida. Esse Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, Ele continua sendo fiel. E nós vamos adorá-lo nessa noite de todo o nosso coração. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare isso mais uma vez. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Declare isso novamente agora sobre o problema que você está enfrentando. Declare isso. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a
choro dura uma noite. Vamos dizer isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Oh Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja cheio da alegria do Senhor aí onde você está. Seja cheio da presença do Senhor aí onde você está. Creia, creia, Ele é contigo. Se você está com alguém aí agora, dê a mão para essa pessoa que está perto de você. Talvez algum amigo seu, da sua família. Mas nessa noite, se você está com alguém, dê a mão a essa pessoa. Se você está sozinho, coloque a mão sobre o seu coração nesta noite. Eu declaro sobre a tua vida nesse momento. Eu oro agora por você e declaro a bênção e a vida do Senhor. Eu declaro um tempo de alegria, um tempo de paz e de harmonia. Eu declaro agora a restauração dos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais. Eu declaro agora a restauração dos casamentos falidos. Eu declaro que o choro ele vai passar, que a tristeza ela vai bater em retirada. Eu declaro que a alegria do Senhor hoje invade o lugar onde você está. Ele invade a sua casa, mesmo você olhando ao redor e as coisas não estando do jeito que você queria, mas não precisa. Você tem Jesus e Ele é o suficiente. Ele é mais do que o suficiente. Receba dessa vida, receba de Jesus sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você agora é convidado a abraçar essa pessoa que está perto de você. Se você está sozinho, você é convidado a glorificar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus, amém. Você crê nisso que foi declarado? Você crê nisso que nós cantamos aqui nessa noite? O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela virá ao amanhecer. Amém? Eu creio nisso. Deixa eu pedir algo para você. Se você ainda não compartilhou essa live, por favor, vá lá, compartilha. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós queremos ser bênção, um canal de bênção. E você também pode ser, compartilhando, talvez marcando alguém aí nos comentários, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus. Amém? E nesse momento você vai ser convidado a mais uma vez relembrar o decreto que nós temos vivido. Esse é um ano diferente, é um ano de amar. Esse é um ano onde nós vamos expressar o nosso amor. Aquilo que Deus tem colocado em nós, nós vamos levar a outros. Então relembre isso através desse vídeo e seja abençoado.
Graça e paz, queridos, amém. Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo na bênção? Glória a Deus. Como é que você está? Está com a Bíblia aí perto de você? Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos agora nos debruçar na maravilhosa palavra de Deus. Eu quero convidar você, nessa hora, a abrir comigo na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, é onde vai ser a leitura do texto, do qual Deus vai ministrar o nosso coração hoje. Hebreus 11, 33. Amém? Você já achou? Digita amém aí no seu celular. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 11, 33. Enquanto você procura aí, quero desejar as boas-vindas a todos que foram convidados, que estão aí, estavam passando na timeline, e você ficou conosco nesse culto. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, que o Senhor venha ministrar o seu coração. Deus tem uma palavra para você agora, em nome de Jesus. Amém? Hebreus 11, 33 diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Os quais, pelo reino, vou ler mais uma vez. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Amém? Vamos orar? Queria que você orasse junto comigo, para que Deus falasse com você, para que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração uma palavra de vida. Amém? Senhor Jesus, vem trazer a tua palavra ao nosso coração agora, por meio do teu Santo Espírito. Que o teu Espírito fale ao nosso espírito, e que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, venha gerar resultados extraordinários na nossa vida. Assim, Pai, nós ofertamos ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, que o nosso entendimento seja levado cativo aos teus pés, e que o Senhor fale conosco nesse lugar. Amado, desejado Espírito Santo de Deus, venha tomar não só este ambiente aqui onde eu estou, mas todo o ambiente onde esse culto está sendo reproduzido, na sala, no quarto, meu Deus, aonde esse irmão estiver ouvindo agora essa palavra, que ele também seja tocado por ela. Oh, desejado, amado Espírito Santo, nós te convidamos, peço que o Senhor venha livrar a gente de todo sentimento contrário a ouvir tua voz nesse lugar. Tira toda a tristeza, tira toda a apatia, tira, meu Deus, toda a frustração do nosso coração, do meu coração, para que possamos assim, meu Pai, receber tudo que o Senhor tem para a nossa vida. E que o teu agir, Senhor, ele venha se manifestar sem restrições. Assim, Pai, nós oramos, no nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus, amém. Queridos, andando pelas ruas da nossa cidade essa semana, e observando, indo ao supermercado, observando as pessoas agora, todo mundo usando máscara, inclusive é um decreto onde a gente vai agora, a gente precisa usar essa máscara, observando algumas restrições. Já está categoricamente afirmado que esse mundo já mudou, o mundo já mudou. Essa pandemia, ela trouxe mudanças que vão muito além do âmbito da saúde, meu irmão, muito além. O mundo está sofrendo mudanças políticas, econômicas, mudanças sociais, profissionais, inclusive a maneira de servir ao Senhor, a maneira de ser igreja, ela também está sendo renovada, ela está sendo atualizada. E a pergunta que a gente fica é que, será que você está preparado para esse novo mundo? Porque nunca mais vai voltar a ser como era antes. Eu acredito que não só eu que tenho dito isso, muitos pastores,
autoridades têm dito: o mundo nunca mais vai ser como era antes. Nós vamos voltar. Estava ouvindo com a pastora Luciana, a gente conversando numa conferência, ela dizendo que quando voltarmos, vamos voltar ao nosso novo normal. O nosso novo normal. O mundo mudou. E o que acontece? Por que estou te fazendo essa pergunta? Porque nesse novo mundo, né, nós precisamos saber e que nós vamos enfrentar dificuldades. Vamos enfrentar algumas resistências, sabe? E talvez muitos de nós, talvez você já está experimentando essas dificuldades. Não só dificuldade em relação a vírus, a questão da saúde, mas de sobreviver no sentido mais amplo da palavra. Um exemplo, sobreviver espiritualmente, sobreviver emocionalmente diante de tantas notícias ruins. A pastora falou sobre família, sobreviver familiarmente, a família. Sabia que aumentou em muito o crime Maria da Penha, a agressão, né, dentro dos lares nesses últimos dias? Quantos casamentos que já não estavam bem agora com isolamento social, muitas vezes passando mais tempo junto, ao invés de conversarem, as discussões aumentam, sabe? E também sobreviver no âmbito profissional. Agora que muitas empresas, infelizmente, estão fechando as portas, muitas pessoas vão ter que se reinventar. E essa fica a pergunta, e a pergunta é: você está preparado para esse novo mundo? Você está preparado? Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não sei qual foi a sua resposta, se sim ou se não. Eu quero declarar que a Bíblia hoje vai te dar algumas instruções para você prevalecer nesse novo mundo. Esse é o tema dessa ministração: prevalecendo nesse novo mundo. O texto que nós lemos é um texto bem peculiar, porque esse texto é chamado da Galeria dos Heróis da Fé. O texto começa ali falando sobre a definição de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E agora o autor vai dando vários exemplos de fé, começando, né, com Abel, e ele vai indo, até chegar nesse versículo 33, em que, apesar dele não citar o nome desse herói da fé, mas pelo versículo a gente já pode imaginar. Quando você ouve falar de leões, quando você ouve falar de cova dos leões, de quem é que você lembra? Certamente, se você já foi numa escola bíblica, se você já conhece um mínimo da palavra, você conhece a história de Daniel na cova dos leões. E é sobre Daniel, em cima da vida de Daniel, que a gente vai extrair hoje algumas lições de como nós vamos prevalecer nesses últimos tempos, nesse novo mundo. Por que Daniel? Vou te explicar por que Daniel é o nosso exemplo perfeito para prevalecermos. Porque Daniel, com cerca de 14 anos de idade, ele foi tirado da sua casa e foi levado à força para uma terra estranha. Daniel foi submetido a uma forte doutrinação, cercado por inimigos poderosos e ciumentos. Ele foi exposto a uma grande tentação. Ainda assim, ele não só sobreviveu a 3 governos diferentes, mas também foi considerado importante e insubstituível, que serviu a cada um deles com a mesma posição de poder e responsabilidade. Daniel é para nós um exemplo, porque Daniel colocou Deus em primeiro lugar, ousou crer que nos caminhos do Senhor, que os caminhos do Senhor não só são excelentes, mas eles são também extraordinários. E hoje nós vamos extrair 3 lições de como prevalecer nesse novo mundo através da vida de Daniel. Amém? Então vem comigo no livro do profeta Daniel. Pega a sua Bíblia aí, livro do profeta Daniel. Você vai acompanhar comigo um texto da palavra de Deus muito interessante, e nós vamos nos ater no livro de Daniel. Daniel fica logo depois do profeta Ezequiel, para que você está procurando aí. No capítulo 1, do verso 6 e o verso 7, nós temos aqui a nossa primeira instrução de como prevalecer nesse novo mundo. Irmãos, eu estou trazendo essa palavra porque o meu coração está um pouco aflito ao perceber que muitas pessoas
que antes estavam servindo ao Senhor em suas igrejas, amando a Jesus, hoje, com a mudança dessa configuração, muitos deles já abriram mão de servir ao Senhor. Muitos deles já voltaram para uma velha vida. Muitos abandonaram uma fé. E essa palavra, ela vem não somente para que você sobreviva, mas eu quero profetizar que a igreja, ela não vai só sobreviver, ela vai prevalecer, apesar de todas as coisas que estão acontecendo. Então acompanha comigo a primeira instrução que Daniel nos dá para prevalecer quando a gente se depara com um novo mundo. E diz assim: e entre eles achavam dos filhos de Judá. Vou repetir mais uma vez. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o verso 7 diz assim: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abednego. Olha só, a primeira lição que a gente extrai da vida de Daniel é: se a gente quer prevalecer, não abra mão da sua verdadeira identidade. Não abra mão da sua verdadeira identidade. Porque você não pode abrir mão da sua verdadeira identidade, irmãos? O mundo sempre mudou, o mundo está mudando agora e muitas mudanças vão vir. Mas essas mudanças não devem definir quem você é em Deus, porque o que você é em Deus não depende das configurações desse mundo. O que você é em Deus não muda. Você sabia que uma das principais atitudes dos babilônicos, quando eles pegavam pessoas à força e levavam para o seu reino, era substituir seus nomes? A Babilônia, que era o império que levou Daniel sequestrado à força de Jerusalém para os seus termos, ali foi uma das primeiras atitudes dos babilônicos, foi trocar os nomes. Olha que interessante isso. Enquanto no Egito, você lembra da história do Egito? O Egito usava a estratégia de escravizar pela força, pelo trabalho forçado, e o resultado era a pobreza. A Babilônia não. A Babilônia tinha uma estratégia diferente. Apesar de conduzir, vou usar um termo bem contemporâneo, conduzir coercitivamente até a Babilônia. Na Babilônia, a estratégia era a sedução. Quando eles chegavam na Babilônia, eles não eram apresentados às celas, eles não eram apresentados às correntes, eles não eram apresentados às prisões, eles eram apresentados a uma cultura. Eles eram apresentados a um novo costume. E as pessoas que eram levadas eram seduzidas. E essas pessoas iam se envolvendo com os hábitos, com os costumes dos babilônicos. E a sua verdadeira identidade ia se consumindo. Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Quando podia vir para o culto, estava aqui, aleluia, glória a Deus. Quando podia ter célula normalmente, estava lá. Mas agora que nós não podemos estar mais juntos, que a configuração mudou, muita gente já não aceita ser chamado, ou não se considera mais um discípulo do Senhor. Já se esqueceu do que Jesus fez por elas. Já abriram mão de quem elas eram antes desse vírus chegar. Muitos irmãos, eu percebo que quando a configuração muda, eles não permanecem na mesma essência. Eles acabam cedendo e pegando as cores do ambiente. Você conhece o camaleão? O bichinho, o camaleão, já viu na televisão? Ou já viu pessoalmente? O camaleão, se ele ficasse em cima dessa televisão aqui, ele ia ficar preto. Mas se ele pulasse para cima desse notebook, ele ia tentar ficar parecido com essa cor. Ele se camufla ao ambiente. A sua identidade muda de acordo
com o ambiente, vamos assim dizer. Mas nós não somos, irmãos, desse jeito. Não, ao contrário. Nesse mundo novo, você precisa entender que o mundo é novo, mas você continua sendo servo do Senhor. Daniel me ensina, aqui nesse texto mostra que Daniel, apesar de ter recebido um outro nome, ele não esqueceu de quem ele era, que ele era Daniel. Sabe o que significa o nome Daniel? Deus é o meu juiz. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Eu quero te fazer uma pergunta. Pelo fato de nós não podemos estar tão juntos, de você não estar naquela atividade frenética da igreja, você já esqueceu quem você é? Já esqueceu que você faz parte de uma família da fé? Você ainda bate no peito e diz, eu sou um discípulo de Jesus? Ou você já se camuflou, vendo o que não devia, participando de coisas que não devia? Meus irmãos, eu estou aqui para lhe dizer, eu não quero trazer culpa sobre você, mas eu só quero que você entenda o seguinte: nós temos nossa identidade firmada em Deus. No versículo 6 diz assim, entre eles se achavam dos filhos de Judá. E no versículo 7, o superintendente da Babilônia trocaram o nome deles. Sabe o que significa isso? Nós precisamos permanecer com a nossa identidade de origem. A nossa identidade está firmada na nossa origem. Você tem um RG aí? Se você tem um RG, está lá onde você nasceu, a cidade em que você nasceu. E não importa para onde você vai, você pode ir para o Japão, para a China, para as Filipinas, para o Havaí. Sempre vai dizer lá que você veio daquele lugar. Se você nasceu no Pará, você veio do Pará. Se você veio do Maranhão, você nasceu no Maranhão. Se você veio da Bahia, vai estar lá. Você veio da Bahia. Aonde você vai não muda a sua origem. Ei, sabe o que eu quero te dizer? Quando você entregou sua vida a Jesus, a sua identidade foi mudada e a sua origem passa a ser o céu. Deus é a sua origem. Você não é da Babilônia. Apesar do mundo estar mudando, a configuração está mudando, você é servo de Jesus. Você é servo do Deus Altíssimo, meu irmão. Entenda que a sua identidade ela tem que ser firmada. Sabe por quê? Porque tudo parte da nossa identidade. Vale lembrar que quando Jesus começou seu ministério, você lembra quando Jesus começou seu ministério? Logo que ele foi batizado no Rio Jordão, presta atenção, ele foi batizado no Rio Jordão e algo extraordinário aconteceu. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu como se fosse uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali nós vemos o pai afirmando a identidade do filho. Você, Jesus, é o meu filho querido. Saindo ali do batismo, o Espírito Santo tomou Jesus e ele foi para ser tentado no deserto. E a primeira pergunta que o diabo fez, a primeira sugestão que o diabo fez para Jesus foi: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Perceba a sutileza do diabo. Será que você é mesmo? Mas o diabo chegou atrasado. Por quê? Porque ali no batismo Jesus tinha ouvido a confirmação: eu sou filho de Deus. Eu estou aqui para te lembrar quem você é, cristão. Você é filho de Deus. Apesar de muita coisa já mudou, vai continuar mudando. Eu não sei em que pé esse mundo vai chegar, mas isso não muda que você é um servo do Senhor. Continua amando Jesus, continua servindo Jesus, continua com a mesma entrega de sempre. Por quê? Porque a sua identidade tem que estar firmada no Senhor. Eu estou aqui para declarar umas coisas sobre a sua vida. Você está preparado para receber? Levante sua mão aí no lugar onde você está. Eu vou profetizar. O lugar que você foi forçado a estar não muda quem você é. Hoje estamos forçados a não estarmos juntos, mas não muda que nós temos comunhão, que nós temos aliança, que nós fazemos parte da mesma igreja. O estado emocional em que você se encontra não muda quem você é. Você está feliz, você é filho de Deus. Você está triste, você continua sendo filho de Deus. A situação, ou seja, a fase espiritual que você está passando não muda quem você é. Você pode estar vivendo um tempo de mornidão ou até de frieza, mas você continua sendo servo do Senhor. Sabe, o desemprego não muda quem você é, a enfermidade não muda quem você é, o isolamento social não muda quem você é. Não permita que as circunstâncias e o ambiente diga quem você é. Você é de Deus e nisso não pode mudar. Isso não pode mudar. Você é sal da terra e luz do mundo. Quero declarar para você hoje, ao contrário
de recebermos a identidade do ambiente, nós é que vamos mudar o ambiente. Olha aqui para mim, somos nós que vamos mudar o ambiente. Não é o ambiente que vai mudar a gente, somos nós que vamos mudar o ambiente. Sabe por quê? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você lembra de Paulo e Silas? Eles estavam presos, eles estavam encarcerados. Você lembra? Eles podiam dizer, olha, fracassamos, está em Atos 16. Mas ali naquele lugar, eles decidiram adorar Jesus, eles decidiram servir a Jesus, e o cenário mudou. Eu declaro isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Não importa o que o mundo vai ser, você continua sendo filho de Deus, porque a sua identidade está firmada no Senhor. Receba isso em nome de Jesus de Nazaré, porque Ele te ama, porque Ele te ama. Você é filho de Deus. Segunda coisa que Daniel me ensina agora escute, segunda coisa que Daniel me ensina guarde sua vida de toda contaminação. Olha o que diz o verso 8. O verso 8 diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha para mim. Um princípio muito importante daqui para frente nesse novo mundo, muito importante, é que se você quer prevalecer, você tem que zelar pelo princípio da pureza. Vou falar mais uma vez. Você tem que zelar pelo princípio da pureza. O sucesso de Daniel na sua jornada lá na Babilônia se deu porque, além dele saber quem era, ele decidiu ser radical em não se permitir contaminar. Ele falou: eu não vou me contaminar. Verso 8 diz, olha, deixa eu explicar isso para você. Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, trouxe Daniel de Jerusalém, que já estava sitiada. Isso significa que Daniel veio de uma realidade de escassez e de fome. Então, assim que ele chega na Babilônia, eu quero que você pense comigo. Você sabe qual a distância de Jerusalém para a Babilônia? Eles percorreram, ou muito provavelmente a pé, ou no máximo em cima de um lombo de um animal, 1.330 quilômetros. 1.330 quilômetros. Uma viagem cansativa. Eles vieram de uma realidade de sítio, ou seja, não tinha muita comida nem bebida. Mas quando eles chegaram na Babilônia, havia uma recepção. Havia ali uma linda recepção. Quando ele chegou, havia um banquete especialmente preparado para eles. E não era qualquer comida que estava ali. O texto diz que era a comida e a bebida que o próprio rei comia e bebia. Ou seja, era um banquete digno de rei. Agora eu quero que você pense comigo. Vem aqui comigo. Vem, me acompanha aqui. Corta para mim. Corta para mim. Pensa que você está numa cidade e a cidade foi sitiada. Cortaram a luz, cortaram a água, cortaram a internet. Foi acabando as coisas. De repente, se rendeu, a sua cidade se rendeu. E os inimigos te levaram numa viagem de 1.300 quilômetros a pé ou, no máximo, no lombo de um animal. Você está vindo da realidade de fome, teve uma viagem cansativa. Quando você chega no seu destino, tem um banquete preparado. Pensa comigo, uma mesa linda. Uma mesa repleta de comida boa, porque não sei você, mas eu acredito que rei não come ovo, rei come picanha, rei come filé, camarão, lagosta, estava tudo lindo, preparado. Porém, aquelas coisas eram, na lei, impuras para os judeus, e Daniel era judeu, servo de Deus, lembra? Ele era filho de Judá. E então, o que você faria no lugar de Daniel? Muitos de nós vão dizer o seguinte: rapaz, se Deus quisesse me ajudar, não tinha permitido eu ser preso, não tinha permitido eu passar fome, e se está tudo aqui na minha frente, ainda que a lei diga que eu não posso comer, com certeza isso aí é presente de Deus. Já viu o crente assim? Um dia, escute, vou te contar uma história aqui, parece que é piada. Parece que é piada, mas não é piada.
Acaba sendo porque é engraçado, mas é trágico também. Eu estava num retiro, e no final do retiro o pastor deu oportunidade para todo mundo dar um testemunho. Aí, há muito tempo atrás, não foi nem aqui nessa cidade. E lá no final, um irmão deu assim: pastor, eu quero dar um testemunho muito lindo. O diabo lutou para que eu não viesse para esse retiro na sexta-feira, isso já era no domingo. O diabo lutou muito. Me lembro, pastor, que quando eu estava vindo sexta-feira, cortaram a minha energia. Mas Deus usou um homem, que ele foi um canal de Deus na minha vida para fazer um gato. E graças a Deus eu consegui chegar. Eu consegui chegar aqui no retiro. Ou seja, o irmão estava dando um testemunho que fizeram um gato na casa dele. Muita gente ia dizer: um banquete? Ah, isso é de Deus. Ah, isso é de Deus. Porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa que o diabo só tem uma maneira de investir na nossa vida, que são com prisões. Lembra? No Egito, ele usava a força. Mas na Babilônia, ele aprisionava pelo prazer. No Egito, ele aprisionava pelas correntes e pela dor. Mas na Babilônia, ele aprisionava pelo prazer. E eu te provo agora, que o prazer, ele escraviza mais do que a dor. Você pode pegar uma pessoa, colocar ela numa cela, e ela vai lutar para sair daquele ambiente desconfortável. Agora pega a mesma cela e coloca ali algo que ela gosta, algo que alimenta o seu eu. Ah, ela vai amar ficar ali. Ela vai amar ficar naquele lugar. Sabe por quê? Porque o prazer muitas vezes aprisiona mais do que as correntes do Egito. Sabe o que eu comparo isso? O Egito é quando a gente estava no mundo e Jesus foi lá e nos tirou. Todo mundo que conta as histórias do mundo só conta história terrível. Mas agora, cristão, presta atenção. Agora que você foi liberto do mundo, que Jesus te tirou do Egito, você acha que o diabo é burro de te oferecer a mesma prisão? Não. Agora o diabo muda. Ele diz: se a prisão não deu jeito, eu vou oferecer um banquete. Eu vou oferecer algo bom. E acredite, o diabo tem muita coisa boa para oferecer. Vai lá ver a tentação de Jesus e me mostra uma coisa ruim que o diabo ofereceu para Jesus. Ele não só ofereceu coisa boa, as riquezas desse mundo, ele ofereceu manjares, ele ofereceu muitas coisas. Sabe o que eu aprendo com Daniel? Daniel, ele decidiu: olha, está muito bonita essa mesa, que mesa linda, mas eu não vou me permitir contaminar. Alguém vai dizer: ô Daniel, só uma mordidinha no pernil desse porco, olha como ele está bem assadinho. Daniel falou: não, porque depois que eu morder, algo vai mudar dentro de mim. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Eu conheço pessoas que tinham tudo para dar certo na vida espiritual, se tornaram líderes, mas foram abrindo brechas na sua vida, e essas pessoas mudaram. Elas mudaram sua maneira de pensar. Elas permitiram que os princípios de Deus fossem sendo substituídos por enganos malignos. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Para você mesmo que chegou aí agora. Do que você tem se alimentado? Ah, mas eu não estou falando agora de comida. Vou ser mais direto. Quais as lives que você está assistindo? Do Gustavo Lima? Uau, irmão, parabéns. A daquele pagode maroto? Parabéns, irmão. Não tem nada, pastor. Eu não estou bebendo, não estou fazendo nada. Mas essa música está entrando dentro de você. E você pensa que não, mas está mudando algo dentro do seu coração. Quais as séries que você está assistindo? A gente está em casa, ocioso. E aí, eu vejo muita gente: e qual série que eu vou assistir? Meu irmão, vejam coisas que edifiquem. Não tem nada errado você assistir um filme ou outro. Eu assisto filmes, né? Assisto filme do Homem-Aranha, dos Vingadores. Às vezes eu gosto de uns filmes de ação. Mas eu percebo que alguns irmãos ultrapassam a linha do bom senso e se firmam em séries que ensinam a trair. Eu vejo irmãos compartilhando às vezes: estou apaixonado por isso. Não tem tempo mais para orar, não tem tempo para a família, para ler a Bíblia, porque está vendo série. Tem uma série na famosa Netflix que eu já abandonei já há algum tempo, porque o dono da Netflix, se você não sabe, ele é
ele é um dos cabeças da engenharia social. Ele trabalha para mudar a maneira como a sociedade tem que se comportar, abandonando os princípios judaicos cristãos. Se você não sabe, mas tudo bem, se você tem, só escolher bem o que você vai ver. Lá tem série como Lúcifer. Esses dias o irmão estava assistindo Lúcifer. Uma série em cima do capeta, e muita gente assistindo. E a gente vai se permitindo. E muita gente está dizendo assim, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, pastor, eu estou bem. Eu assisto a série, mas eu assisto o culto também. Daniel podia dizer, eu oro no sábado, mas eu como o manjar do rei também. Não, ou é uma coisa ou outra. Nós precisamos prezar por isso. Por isso eu quero te exortar hoje. Reavalie o que está alimentando sua alma. Reavalie. Muita gente, escute o que eu vou falar para você. Muita gente está alimentando a sua alma só de técnicas humanistas, dos coaches, só coaches, não tem nada contra o coach em si, mas os pseudos, coach que substituem as verdades eternas. Eu vejo irmão que não posta um versículo bíblico, mas está lá, é coach tal, eu estou trabalhando área tal, meu irmão. Muitas vezes essas coisas estão substituindo a palavra de Deus e vai mudando a nossa dependência de Deus para viver por estratégias humanistas. Muitas vezes eu tenho percebido esse erro. E nesse tempo de isolamento social, eu quero declarar, esse é o momento que você precisa definir: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Você dentro de casa, você pode estar protegido do coronavírus, mas você deve saber que existem muitos outros vírus que podem estar entrando pela tela do seu celular, pelo que você assiste na TV. Por isso decida, em nome de Jesus, não se contaminar. Igreja do Senhor, não se iluda com os manjares da Babilônia. Discípulos amados, não deixe o pecado entrar na sua vida. Guarde sua mente, guarde o seu coração, guarde os seus olhos, guarde os seus ouvidos. Decida hoje renunciar os manjares da Babilônia pelo maná que vem do céu. Decida hoje renunciar os manjares da Babilônia pelo pão da vida. Decida hoje renunciar o vinho da Babilônia pela água da vida. Pois, escute, o maná, o manjar que está diante de você nesse mundo é passageiro. Mas se você renuncia o manjar hoje, você vai estar habilitado para receber de Deus dádivas que são maravilhosas, dádivas eternas. Tipo algumas, vou te mostrar aqui rapidinho. Olha o que diz o versículo 15. O que eu ganho, pastor, se eu renunciar aos manjares deste mundo? Eu vou te dizer o que você ganha. Acompanha comigo no versículo 15. Versículo 15 diz assim: e ao fim de 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Deixa eu te explicar aqui. Daniel disse: eu não vou comer do manjar, eu só vou comer legumes e água. E o superintendente ficou com medo e falou: será? Porque, escute, o meu papel é alimentar vocês bem para vocês se apresentar diante do rei daqui a algum tempo. E se vocês chegarem lá anêmicos, raquíticos, sem vida, o rei vai cobrar minha cabeça. Daniel falou: faz um teste de 10 dias. Eu só vou comer legumes, beber água. Só vou comer legumes e beber água. E deixa todo mundo comer o manjar do rei. Depois de 10 dias você olha para a gente, que é Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e olha para os outros que estão comendo o manjar do rei. E no versículo 15, olha o que aconteceu. Os outros é que estavam meio mais ou menos, e Daniel estava bonitão, gordão. Irmão, deixa eu lhe falar uma coisa, eu quero profetizar na sua vida. Abandone os manjares desse mundo, você vai ficar gordo. Vem gordo para Jesus, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu profetizo que você vai engordar. Amém? Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que quando nós nos alimentamos do alimento do céu, o alimento do céu é mais nutritivo. O alimento que vem de Deus, ele fortalece mais do que essas porcarias que o mundo oferece. Amém? Você vai ficar gordo espiritualmente, irmão. Amém? Embora eu acredito que quando passar a pandemia, não vai ser só espiritualmente que você vai estar mais gordo, não, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, versículo 17. Esse é um das bênçãos. Versículo 17. Ora,
Diz assim: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. Olha a recompensa da renúncia. O que é a recompensa da renúncia? A recompensa da renúncia é que Deus pegou aqueles homens, além deles estarem fisicamente melhores, esses jovens receberam da parte de Deus conhecimento e a inteligência. Você quer receber isso? Irmão, a inteligência é uma dádiva também de Deus. A inteligência, você conhecer as coisas. E a Daniel, além de receber conhecimento e inteligência, Deus deu um dom para Daniel. Daniel, ele tinha entendimento em toda visão e sonhos. Quando nós renunciamos os manjares desse mundo, nós recebemos coisas que só Deus pode dar. Amém? E para fechar, versículo 20. Olha o versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Frisa nessa palavra aqui. 10 vezes mais. Sabe o que aconteceu? Por causa da renúncia. Olha como Deus é bom. Meu irmão, Deus não fica devendo nada a ninguém. Não tem nada que você deixe nesse mundo que Deus deixe esse débito. Deus vai recompensar em outra área da sua vida. Eles abriram mão do manjar do rei e receberam de volta mais saúde, receberam de volta mais inteligência. E quando eles foram testados no dia do Enem da Babilônia, a nota deles foram 10 vezes maior do que todos os outros do reino da Babilônia. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Está preparado? Sabe o que significa isso? Que se você aplicar esse princípio de Deus, de renunciar aos manjares da Babilônia, e comer só o pão que vem de Deus, se alimentar daquilo que é de Deus, Deus vai te honrar nesse novo tempo, em que você vai conseguir 10 vezes mais aquilo que a maioria não tem conseguido. Você vai alcançar em Deus um destaque. Amém? Você já imaginou? Enquanto todo mundo está tirando nota 2, você tira nota 20. Você está entendendo? 10 vezes mais. Eu profetizo sobre a sua vida que nesse novo mundo, meu filho, recebe em nome de Jesus, você vai ser honrado por Deus. Deus honrou aqueles homens porque eles renunciaram os manjares do rei, porque eles abraçaram a palavra de Deus, obedecendo a Deus, se purificaram e foram honrados, se destacaram. Que você receba um destaque da parte do céu, mas não se contamine em nome de Jesus. Amém? E vamos encerrar. Se você quer prevalecer nesse novo mundo, aleluia, tenha uma vida espiritual disciplinada. Pega a sua Bíblia aí comigo, abre em Daniel no capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu fechei minha Bíblia aqui, vou abrir de novo. Daniel, capítulo 6, versículo 10. E aqui é o último tópico dessa palavra, mas muito importante. Continua aí, compartilhando aí. Daniel 6:10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Outra marca, irmão, importante da vida de Daniel, e que deve estar na minha e na sua vida, é que Daniel, ele carregava uma disciplina espiritual. O que é uma disciplina espiritual? Ele era organizado espiritualmente. O texto revela que Daniel não abria mão de hábitos espirituais essenciais, tais como, olha o que diz o texto, na sua casa, ele tinha um lugar de oração, e lá na sua casa, nesse lugar de oração, ele tinha algumas janelas que ele abria, e essas janelas ficavam na direção de Jerusalém.
O que significa janelas abertas na direção de Jerusalém? Deixa eu te explicar o que significa isso. Significa congregar. Pastor, como assim congregar? Ele está a 1000 quilômetros do templo mais próximo. Como que ele congregava? Ora, janelas apontam para os referenciais que nós temos na vida. Tudo que Daniel era, em essência, estava ligado aonde? A Jerusalém, de onde ele veio. Em Jerusalém, Daniel aprendeu a amar a Deus. Em Jerusalém, ele aprendeu a palavra de Deus. Por isso, na sua casa, lá na Babilônia, a 1000 quilômetros de distância, as suas janelas estavam abertas para Jerusalém. O que significa isso para nós hoje? Onde foi que você aprendeu a amar a Deus? Onde foi que você aprendeu a palavra de Deus? Qual foi o lugar onde você foi recebido em amor, consolidado e ensinado, que fez de você o que você é agora? Onde foi? Aonde foi? Na igreja. Sim ou não? Na igreja. Lógico que você orava em casa também, mas se você não precisasse da igreja, você não estava nem ouvindo essa live. Porque a igreja é o lugar onde nós nos reunimos e nós temos esse contato na igreja, na célula. E o que significa isso? Daniel, isso aqui é maravilhoso que eu vou te mostrar. Daniel não podia estar no templo, mas ele abria a sua janela no sentido seguinte: o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer, é manter esse contato mínimo na direção do lugar aonde eu fui recebido. Em outras palavras, eu vou contextualizar no sentido mais claro para você entender. Daniel, todos os dias, ele abria seu notebook e clicava assim, ó, Igreja do Evangelho Pleno Paragominas, e clicava. Eu não posso estar lá, mas daqui eu ainda tenho um referencial, eu ainda tenho um norte. As janelas para a banda de Jerusalém era o culto online de Daniel. Era a maneira que ele tinha de ainda estabelecer o mínimo contato, o contato possível com o lugar onde ele aprendeu tudo o que ele sabia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias, a aliança de muitos está sendo testada. Eu não sei, muito provavelmente muita gente que está aqui agora me vendo, talvez você, meu irmão, você tem sido fiel à sua igreja, ao seu pastor. Você poderia estar assistindo qualquer coisa agora, mas eu louvo a Deus que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, do pastor que você tem, da igreja que você tem sido alimentado. Sabe o que significa isso? Que nós precisamos manter essas referências. Quanta gente nessa hora já tem perdido as referências de igreja. A igreja hoje, para você visitar, está a espaço de um clique. Está a espaço de você mudar o dedo aí e assistir qualquer outro pastor. Mas eu te pergunto, será que Daniel não podia deixar a janela fechada? Afinal de contas, ele não estava nem na Babilônia. Mas Daniel manteve essa importância. Foi de lá que eu vim. Foi lá que eu aprendi a amar a Deus. Foi lá que eu aprendi a palavra. E eu vou permanecer conectado lá. Obrigado, meu irmão, por você honrar seu pastor. Eu vejo nesse momento tantos irmãos que não dão a mínima para os cultos online, que vão, que assistem de tudo, assistem as séries, assistem tudo, mas não tem paciência de ficar 1 hora conosco aqui. Que pena. Não posso afirmar que os tais vão prevalecer, porque quem não honra sua aliança com a sua igreja, certamente não honra sua aliança com Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que está aqui comigo agora. Meu irmão, vamos continuar juntos servindo ao Senhor. Vamos congregar toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo. Liga seu celular, abre as suas janelas, porque essa é a janela onde nós mantemos um contato ainda para ter comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Outra coisa que Daniel fazia era orar 3 vezes ao dia. Repito, 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos para orar. Daniel estabeleceu para si mesmo uma vida de oração. Ele entendeu que era impossível vencer nesse novo mundo sem primeiro estabelecer uma vida séria de oração. Aqui talvez
está a nossa maior deficiência. Nós, crentes contemporâneos, crentes modernos. Sabe por quê? Porque nós não gostamos de orar. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, enfadados. E por não gostar de orar, nós não desenvolvemos hábitos consolidados de oração. O que me impressiona na vida de Daniel, sabe o que é? É que ninguém o obrigou a orar. Ele não tinha um pastor dizendo, vai orar, irmão. Ele não tinha um líder dizendo, irmão, você tem que orar. Ninguém o obrigou a orar. Ninguém o incentivava a orar. Ao contrário. Você sabia que no texto que a gente leu, foi feita uma tramóia entre alguns políticos. E eles fizeram o rei assinar um decreto que proibia oração dentro dos termos da Babilônia. Havia um decreto que proibia orar a não ser pedir ao próprio Deus, ao próprio Nabucodonosor, um falso. Ele foi considerado um falso Deus. E havia esse decreto. E qual é a pena, pastor, para quem orasse? A morte. A morte. E mesmo assim, mesmo tendo esse agravo, um decreto assinado, Daniel, no mesmo dia que soube do decreto, ele foi para o quarto, abriu as janelas para Jerusalém, foi para o culto online, e dobrou os joelhos, e foi orar. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi clamar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo? Grave essa frase, e escreva ela nas tábuas do seu coração. Quando eu estava orando, preparando essa palavra, Deus me deu essa frase. Daniel me ensina que é melhor morrer orando do que viver sem orar. Daniel me ensina que é melhor morrer orando do que viver sem orar. Qual tem sido a sua vida? Se houvesse hoje um decreto dizendo você não pode mais orar, será que você obedeceria? Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você como pastor. Nós como igreja estamos cooperando, nós não estamos nos reunindo, porque ainda conseguimos ter esse contato mínimo. Mas quando todas essas restrições não vier pelo viés da prevenção, e sim da perseguição, eu quero saber quem vai ter coragem de ser crente, mesmo com a pena de o Estado te prender, do Estado poder até tirar sua própria vida, como foi na igreja primitiva. Deus está nos chamando hoje para ser como Daniel. Decida hoje no seu coração. É o que eu quero decidir também. Eu não me isolo. A vida de Daniel me constrange. Daniel me ensina. Ele me mostra. É necessário orar. Ainda que você corra risco de vida, ore. Porque é melhor morrer orando do que viver sem orar. É melhor morrer orando do que viver sem orar. A situação está boa, ore. A situação está ruim, ore. Você está feliz, ore. Você está triste, ore. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17. É um texto muito conhecido. 1 Tessalonicenses 5,17. Acha aí na sua Bíblia. Aleluia. Nós vamos cantar o que tua glória fez comigo. 1 Tessalonicenses 5,17. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Diz assim: orai sem cessar. É isso? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Esse é um princípio de Deus para o nosso coração. Por isso decida hoje. Aleluia. Orar. Vamos orar, igreja. Se prepare, que muito provavelmente a partir da semana que vem, não nessa, na próxima, nós vamos entrar em uma luta ferrenha de oração. E uma coisa que Daniel fez foi jejuar. Daniel 10:3 diz que ele, olha o que diz em Daniel capítulo 10, versículo 3. Ele jejuava, ele buscava ao Senhor constantemente. Você sabia que um dos jejuns mais conhecidos é justamente o jejum de Daniel? É um jejum de 21 dias, respaldado no que ele diz no capítulo 10, no versículo 3, onde ele diz assim:
manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse 3 semanas. Precisamos também jejuar, congregar, orar e jejuar. Lógico, você tem que ler a palavra também, mas tirando nesse contexto de Daniel, o jejum. O jejum é a abstenção dos alimentos por um período definido para um propósito definido. O jejum não é apenas uma abstinência de alimento por si só. Isso não é um regime para emagrecer. Ele deve ter propósitos espirituais claros. Jejum é fome de Deus, é saudade do céu. Quando nós não jejuamos, nós nos alimentamos do pão da terra, que é o símbolo do pão do céu. Mas quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do símbolo, mas sim da essência, ou seja, nós nos alimentamos do próprio pão do céu. Jejuar é amar a realidade do céu acima do problema. O alimento da terra é bom, mas Deus é melhor para a nossa vida. O jejum é um instrumento para nos fortalecer contra o poder maligno. O jejum nos fortalece com o poder de Deus para vencer os ataques do inferno. É tempo de jejuar, igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, diga: você está precisando jejuar também. É tempo de jejuar. É tempo da igreja se voltar para Deus de todo o seu coração, com jejuns, com prantos. É tempo de buscar um reavivamento verdadeiro. É tempo de clamarmos a Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, para que Deus traga conserto para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Por isso eu declaro sobre a sua vida que Daniel, ele venceu a Babilônia. Daniel venceu o Império Medo-Persa. Daniel venceu o Império Persa. Daniel é um exemplo para mim e para você. E Deus procura os Daniéis dessa geração. Por isso hoje é o tempo da gente se levantar para prevalecer. Você não vai morrer. Você não vai sucumbir. Se você aplicar esses princípios, entenda que você tem uma identidade firmada em Deus. Não se permita contaminar e tenha boas disciplinas espirituais, e você vai prevalecer. Tudo pode passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Receba essa palavra no seu coração. Eu quero convidar você agora aí no seu lugar, a você fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a buscar o Senhor, a buscar a face do Senhor, a buscar a presença de Deus. Aleluia. Eu me rasgo. Eu me rasgo. Aumenta o teclado. Por inteiro faço tudo, aleluia, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou? Aleluia. Quem já no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Olha só, se você hoje deseja voltar para a presença de Deus, se reconciliar, não é tarde para você. Talvez ao contrário de Daniel, muitos desses princípios você deixou, mas se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer que você recomece sua vida espiritual. Então decida aí: eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, escreve nos comentários. Nós temos uma equipe preparada aqui para logo depois nós orarmos por você, nós ministrarmos sobre a sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Em outro lugar,
não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, eu quero dar alguns avisos a vocês, quero declarar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, alguns avisos importantes. O primeiro deles é informar que, devido ao caso de vírus ter aumentado na nossa cidade, né, cada dia o número de infectados tem aumentado, nós achamos melhor sermos prudentes nesses dias e manter as células, cada um com a sua família. Então nós vamos voltar essa semana, que a sua casa vai ser a sua célula, amém? Minha família, minha célula. Então esse projeto está retornando essa semana, ou seja, as células no formato tradicional, elas vão ter uma pausa por um tempo, mas graças a Deus que ao invés de elas fecharem, elas se multiplicaram. Cada casa, né, cada família vai ser uma célula. Aí na sua casa vai ser uma célula. Essa mesma palavra será novamente ministrada na sua vida, por você, meu irmão, por você, pai, por você, mãe. Nós vamos estar juntos ouvindo essa palavra, amém? Então, receba esse alimento no seu coração, né? Não deixe de maneira nenhuma de fazer. Todas as células vão acontecer num dia só, preste atenção. Todas as células vão acontecer nas famílias no dia da quinta-feira. As células que são no sábado, as células que são na terça, todas elas vão migrar para um único dia, né? Na quinta-feira, às 19h30. Né? É bom você ter o dia e o horário para que vocês possam se organizar. Não deixem aberto qualquer dia, qualquer horário. Dia de quinta-feira, às 19h30, é o dia da sua célula com a sua família. E eu quero te convidar, desafiar, a quando você terminar a sua célula, você tira uma selfie da sua família e coloca no grupo da igreja, que nós vamos colocar nas redes sociais, mostrando a importância da palavra de Deus dentro do lar. Amém? Quem sabe, quando alguém vê a foto da sua família, também será tocado para ter a palavra de Deus dentro da casa dele e também receber Jesus como seu Salvador. Amém? Então você vai evangelizar pelo exemplo, né? Você fazendo a sua célula e divulgando nas redes sociais. Amém? Outra coisa que nós queremos avisar, nessa quarta-feira, nós estaremos juntos novamente aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor na quarta do clamor. Na quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui buscando ao Senhor e eu conto também com a sua presença aí online. Amém? Eu quero também agradecer a cada pessoa que está conosco hoje, você que ficou conosco do início ao fim, você que chegou no meio, você que chegou agora, que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas antes quero lembrá-lo que um princípio não pode ser abandonado, que é o princípio da fidelidade ao Senhor. A igreja, ela sobrevive, ela é mantida pela fidelidade dos seus membros, dos seus irmãos, daquelas pessoas que amam o reino de Deus. Isso não muda, isso não muda. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a você estar cumprindo esse princípio. Eu estou aqui na igreja, né, dia de segunda, quarta e sexta, pela parte da manhã e pela parte da tarde, para que você venha aqui, você possa devolver seus dízimos, você possa devolver as suas sementes, amém? Depois nós vamos estar postando um link no grupo, uma conta também que seja fácil para você transferir. Nós temos também aqui na igreja, para facilitar, a máquina de cartão, então você não precisa passar no banco cheio de gente para sacar, você pode vir direto aqui
e honrar ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. É com estes princípios que você continua com os céus abertos sobre a sua vida e que Deus vai abençoar você e sua família poderosamente em nome de Jesus. Amém? Dado esses avisos, eu quero orar por você agora. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada filho, de cada filha. Que o Senhor venha agora, nesse momento, meu Pai, abençoar a família, o lar de cada pessoa que está conectada. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um a bênção e o favor para essa semana que se inicia. Eu profetizo uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, que um decreto de vitória seja emitido sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada filho que está ouvindo agora. Assim, Pai, eu oro no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração.